Vamos lá. Pois bem, vamos lá. Segunda parte da aula, hoje é dia 18/4/2023, estamos na segunda parte da aula, e só para finalizar aqui, a gente estava falando aí hoje a gente está falando de direito de vizinhança, então, quando eu estava falando da sacada, né, da fachada, quando vocês vão fazer fechamento de fachada, vocês têm que definir um padrão, né? Então, vai para uma assembleia, define qual que é o padrão, se é vidro translúcido, se é redinha, como vai ser o fechamento, o projeto do fechamento, não pode ser uma sacada fechada cada um, o que pode ter, a cor da cortina, define tudo. Professor, quando já os condomínios foram fazendo, sabe, e não tinha um critério, aí que é o problema. Por que aí que é o problema? Porque você vai fazer um critério depois que o cara gastou dinheiro. Aí, é uma dor de cabeça. Mas o que eu recomendo? Quando vocês aprovarem um padrão de fechamento da sacada, principalmente prédios novos, né, que estão sendo incorporados, entregues, mas os antigos, se vocês aprovarem um projeto para colocar o ar-condicionado, tudo, dê um prazo de tolerância, tá? Eu tive um condomínio que mandou trocar todas as janelas, e às vezes a pessoa não tem grana, então vocês têm que dar um ano de prazo. Então, você fala, ó, você tem um ano para trocar sua janela, às vezes até 2 anos, sabe? E aí depois você faz, e eu já vi síndico que foi lá, comprou a janela, colocou a janela do padrão, porque a moradora era uma senhorinha, não tinha grana e tal. Aí eu falei, faz aí, o condomínio põe, depois parcela, entendeu? Porque o condomínio tem maior poder de barganha. Pode fazer isso? Pode fazer isso, porque você está definindo o padrão. Aí já imaginou, todo mundo troca e só um não troca? Agora, se a pessoa tem condição financeira, obviamente, e passou o prazo de adaptação, vocês podem exigir até na justiça, né, mandar multa, etc, etc. Então, é isso, tá? A Assembleia decidiu, tem que trocar, tem que uniformizar. Tomem cuidado com a carga, tá? Suportar a carga, uma coisa que eu não falei, tá? Toma cuidado, suportar a carga. O que é suportar a carga? O cara quer colocar ar-condicionado. Primeiro você tem que consultar um engenheiro eletricista para saber se o seu prédio tem essa capacidade. Às vezes você vai ter que trocar toda a fiação. Gente, quem é da geração mais antiga aí, antigamente quantas televisões tinham dentro das casas das pessoas? Um televisor, né? Uma geladeira. Hoje, é uma televisão em cada quarto, é aparelho celular. A carga elétrica hoje é diferente da década de 70, 80. Então, às vezes o prédio é construído da década de 60, ele não tem essa carga. Então, você, às vezes, primeiro precisa fazer um projeto geral no prédio, mudar tudo, fazer um projeto que vai gastar uma grana, mas passar cabo com bitola maior, para depois os condomínios começar a fazer as adequações. Então, às vezes, a questão é estrutural, vai gastar antes para depois ter o conforto, né? Então, às vezes cai disjuntor, o cara coloca um monte de coisa, cai o dele, desarma, ou então ele troca o disjuntor dele e desarma do de cima. Não é isso que acontece? Eu sei de tudo isso. Mas vocês têm que ter a fiscalização, né? Então, para o cara não... enquanto você não mudar a carga, ele não pode instalar, e se ele instalar, tem que ser multado e entrar com ação, às vezes. Se a alteração é significativa, o ponto de causar prejuízo à arquitetura da edificação. Perfeito. Pessoal, eu vou mudar de slide agora. Se alguém quiser falar alguma coisinha, pode falar enquanto eu mudo de slide, que a gente já vai para a segunda parte aqui da aula. Fechei. E agora eu vou continuar nos assuntos. Esse daqui é o slide, olha que legal. Vocês já estão vendo? Já? Deixa eu ver aqui, peraí. Ainda não, deixa eu compartilhar. Esse daqui é o slide que vai falar... Pronto, agora sim. A gente vai falar agora de essa segunda parte, direitos e deveres dos condôminos. Então, a gente vai falar agora da onde dá confusão, né? Prejuízo ao sossego, barulho, animais. Vamos falar disso daqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho alguns videozinhos no meu canal no YouTube, tá? Que vocês poderiam assistir, tá? O meu canal no YouTube tem muito vídeo ali falando de animais em condomínio, alteração de fachada, tá? Quem não é inscrito no meu canal no YouTube, eu vou compartilhar rapidinho. Quem não é inscrito no meu canal no YouTube, pode se inscrever. Aluno que não é inscrito, repete de brincadeira. Mas tentem se inscrever, porque geralmente, ó, eu estou compartilhando vídeos, né? Então, ó, tem uma aula de engenharia, ó,
Essa daqui foi da turma passada, da outra turma. Se vocês quiserem ver o que o Cláudio falou na turma passada, ó, às vezes eu disponibilizo, ó. Tem muito vídeo aqui no canal, tá? E eu também, às vezes, indico vídeos de outros... será que é isso aqui? Ó, tem um monte lá, ó. Estão vendo aí? Então, eu falo de cobrança, de inadimplência. Às vezes, dá uma olhadinha. Às vezes, na aula, a gente fala aqui, de repente faltou alguma coisinha, ó, dá uma... Tem uns vídeos bons. Tem um vídeo falando sobre advertência e multa aqui, ó. Animais, tá bom? Locação por temporada, infiltração e vazamento. Quando eu posto barulho em condomínio, às vezes eu compartilho alguma coisa, ó. Condomínio antissocial, tem uns vídeos mais antigos meus, tá? Então, não se assustem pela edição, tá? Porque às vezes a edição, agora a gente foi aprendendo a fazer edição, né? Então, a gente vai ficando craque. E vai melhorando, né? Então, vamos embora. E se eu encontrar outros canais no YouTube que é legal aí de síndico, eu vou compartilhar para vocês, tá bom? Quem tiver algum canal, quiser compartilhar, tem síndico que vai na internet, fala da sua... Que é uma troca, né? De aprendizado. Hoje em dia a informação está bem acessível. Então, vamos lá. São deveres dos condôminos, né? Do condômino. Dar as suas partes aqui a gente já falou, blá, 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 blá. Só que aqui, ó, na segunda parte da aula, a gente vai focar no seguinte. Ele não pode prejudicar o sossego, a salubridade e segurança, isso aqui vocês já sabem. Vocês já perceberam? O artigo 1336 é o artigo coringa, né? O que é o artigo coringa? Se a gente vai falar de multa no próxima aula, a gente vai falar como aplicar multa, mas esse artigo 1336, ele fala, ele é um artigo coringa, né? Ele é genérico, e ele cabe em qualquer situação. Então, isso daqui está na lei, né? Às vezes você não tem uma norma no seu regulamento interno. Por exemplo, sossego. O que é sossego? Tem aquela música do Tim Maia. Quero sossego, só quero amar. O que é sossego? Sossego é dormir, né? Dormir, descansar, você não ter barulho, cachorro latindo, criança pulando. Não é sossego, não é isso? Conceito de sossego, ó, né? Salubridade. O que é salubridade? Salubridade vem de saúde, né? Então, tem muito na Justiça do Trabalho, fala muito lá na Justiça do Trabalho, fala muito de salubridade, ambiente insalubre. Você trabalha num posto de gasolina, tem aquele cheiro do combustível, no aeroporto, né? Passou o avião ali, você é bombeiro, né? Tem que combater incêndio, trabalhos insalubres. Insalubres, assim, de risco, né? Mas insalubridade no sentido de saúde, né? Que a gente quer dizer aqui. Então, o que pode ser insalubre? Barulho, ruído excessivo, né? Tá dentro do sossego também. Ambiente insalubre, né? Você já viu aquele vizinho que é acumulador de lixo? Eu tive um caso de uma senhorinha que acumulava lixo. Aí ela acumulava num quartinho, era um verdadeiro depósito, tinha rato, tinha tudo lá. Acumulava lixo. Então, insalubridade, os bichos iam pro vizinho, né? Barata. Segurança, você sai com o seu pitbull sem focinheira, né? Obra, a gente falou de obra, o apartamento está fazendo uma obra que vai cair em cima da minha cabeça. E bons costumes. O que é bons costumes? Né? Quem define bons costumes? Eu vou fazer uma perguntinha agora, vou sortear aqui. Alguém que faz um tempinho que não fala aqui, deixa eu ver. A Patrícia está aí? A Patrícia Mel Gomes? Será que a Patrícia está aí? Já faz um tempinho que eu não ouço a voz dela. Olhe uma. O que seria bons costumes? Opa, estou sim. Opa! E aí, dona Patrícia? O que seriam regras de bons costumes? O que são bons costumes? Aí, o que a gente pode encaixar aí nos bons costumes de um condomínio? Seguir à risca as regras do regulamento interno. Não, mais ou menos. Bateu na trave. Ó, eu tive um condomínio, eu vou falar aqui, vocês vão dar risada. Eu tive um condomínio que era na Augusta. Aqui em São Paulo, quem conhece a região da Augusta, a antiga região da Augusta, era uma região em que tinha prostitutas, né, profissionais do sexo, né, vamos dizer assim. Não pode falar essa palavra, eu acho que eu cometi uma violação aqui, profissionais do sexo. Enfim, era um local aqui em São Paulo, né, que tinha o público, tinha de tudo, né. E aí, hoje a Augusta não é bem um local assim. Quem vier aqui para São Paulo vai ver que tem restaurante e tal.
E eu tive uma síndica que tinha um prédio na Augusta, e o que acontecia? Alguns profissionais do sexo, né, como transvestis, travestis, garotas de programa, homens, mulheres, enfim, eles faziam programas lá no apartamento. Faziam programas lá. Então, pegava os clientes e levava lá para o apartamento e fazia programa. E gritava, né? Eles não faziam programa em silêncio, eles gritavam, realmente escandalosos, sabe? Gritava, o prédio inteiro ouvia o ato sexual deles lá, a bagunça. O prédio inteiro ouvia. E tinha no meio do prédio um buraco assim, e as janelas, né? Então reverberava o som. Ela me mandou os áudios, eu ouvi, eu falei, nossa, que baixaria. Aí eu pergunto, os bons costumes do local. E é engraçado que eu me lembro que eu fiz uma notificação para o proprietário do apartamento, porque esse imóvel era alugado, né? Esses profissionais do sexo alugavam para exercer atividade lá, e lá é residencial, né? E aí teve uma discussão dessa, pô, mas você está numa região que os costumes, né? Mas calma, e os costumes do prédio, né? Então, desculpa, né? Para aquela, ela tinha famílias, pessoas que residiam, né? Crianças, né? Mais um caso, vocês gostam de casos assim? É tudo caso real, gente. Tudo caso real. Eu tive um outro que tinha um morador que ele tinha muitas namoradas, viu, Patrícia? E ele era uma rotatividade muito grande lá no condomínio. E minha síndica me ligava e falava assim, doutor, ele tem muitas namoradas, cada dia uma. Aí eu ficava na dúvida se a síndica gostava dele, sabe? E aí era um cara assim, ele entrava e tinha as câmeras que filmavam as meninas entrando. Também eram garotas de programa. Então era numa região central aqui de São Paulo. E aí tinha uma moradora em cima, viu, Patrícia? Que reclamava no livro de ocorrência. E aí era um inquilino. Nossa, me deu um trabalho esse caso. E aí, o que ele passou a fazer? Ele pedia para as garotas de programa entrarem com uma malinha, né? Aí elas iam com uma malinha, assim, de viagem, e no dia seguinte saía, né? De vez em quando vinha uma mulher, saiu um homem, não sei, eram umas coisas assim meio estranhas. Mas o que aconteceu é o seguinte, ele fazia uma bagunça, ele também usava drogas, né? Então ele deixava o som alto, aquela fumaça lá, marisia, né, tal, e aí tinha um shaft assim, e todo mundo ouvia, mas assim, vocês não têm noção das coisas que as pessoas escreviam no livro de ocorrência. Tem uma mulher, até que eu fiquei com dó, coitada, ela falou, ó, minha filha tem pouca idade e tal, e veio me perguntar que eu ouvi um palavrão, ela falou lá o palavrão, né, coisa de ato obsceno, sabe? E eu não sei nem explicar para minha filha o que é esse palavrão, entendeu? Então, assim, muito problema. Aí eu entrei em contato com a proprietária, e a proprietária é advogada, né? Primeiro ela queria me processar, falou que eu estava invadindo o espaço do inquilino dela. Eu falei, olha, com todo respeito, se ele tem uma rotatividade muito grande de namoradas e parceiras, parabéns para ele, é a vida dele. Mas lá é um condomínio residencial e ele faz barulho, e ele fazia de propósito, sabe, Patrícia? Ele fazia para provocar a vizinha de cima. E ele fala, porque você aí, você gosta de mim, era uma coisa assim meio doentia. Mas o fato é que a gente mandou notificação e eu tinha as imagens. Aí, olha que legal, eu fiz a notificação e aí quando entrava a parceira do sexo dele lá, sexual, eu colocava a faixinha, que nem aparece na televisão, né, que não pode mostrar as imagens e tal. E aí quando eu mostrei para a proprietária, a advogada, né, aí primeiro ela me malhou, ela falou que ia entrar com ação, tal. Aí depois, quando ela viu as imagens, eu falei, você quer ver? A imagem assim, dos elevadores, né? Que é parte. E ele se atracava, Patrícia, nos elevadores. Ele já começava, quando chegava as garotas, eles já começavam com assanhamento, e no elevador eles já começavam a se atracar, sabe? Aí eu penso, né? Vai uma idosa, alguém lá, né? Alguém que vê aquelas cenas. Aí eu mostrei tudo. Aí a advogada fez um acordo com a gente. Falou, não, eu vou mandar ele embora, tal. E esses não... a gente quase entrou com ação. Bons costumes. Bons costumes. Nada contra se o cara gosta de ter 10, 20, 30 namoradas, uma namorada diferente da outra cada dia. Mas é um local residencial. Sabe onde se faz essas coisas? No local apropriado, né? Motel, né? Nos locais aí destinados para isso. Lá, os costumes são outros, né? Lá pode. Mas dentro de um condomínio, não. E aí, se vocês tiverem um morador que estiver fazendo atos que todo mundo ouve, né?
Vocês teriam coragem de ir lá, bater na porta e falar, ó, dá para... Posso contar uma experiência? Vai, vamos lá. No primeiro apartamento onde eu morei, morava eu e meu marido, e no apartamento de cima morava um piloto de avião e uma aeromoça, né? Eles eram casados, né? Só que eles por conta de escala, eles não se encontravam, né? E quando encontrava, pegava fogo. E na época eles tinham aquela cama Jorge Nicole, que é aquele ferro, que é tubular, né? E aí, num belo dia, eles pegaram fogo e começou a bater na parede. Então, ficava fazendo aqueles... O meu marido catou o rodo, abriu a janela, jogou o rodo para cima e falou assim, ô, amigão, vai devagar aí. Ele parou, mas depois ficou aquela coisa assim, quem será que mora no andar de cima? E eles, quem será que mora no andar de baixo? Até que um dia a gente se encontrou no elevador, porque eles estavam vestidos de roupa da Gol e tudo mais, né? Ficou um clima meio estranho, mas depois a gente começou a rir. Mas essas coisas, o síndico às vezes tem que intervir, né? Parece uma coisa assim, porque às vezes o morador reclama, né? Aí eles começam a se alfinetar. Mas aí nessa época eu nem sonhava em ser síndica, eu era uma moradora, né? E aí, mas eles ficaram curiosos porque quando eles entraram no elevador e nós estávamos, né? E um deu um cutucão no outro, tipo assim, é esses dois. Ah, né? são eles. Então, agora sim, o síndico pode intervir, sim, falar, ó, maneira, né, faz barulho, não precisa todo mundo saber, né, o que vocês fazem, né, mas porque parece que é uma coisa, assim, que dá danos morais, né, às vezes fala, vou entrar na intimidade, mas se você for com jeitinho, conversar, pode, sim, bons costumes, exemplo, ninguém esquece mais, né, e é isso, gente. Eu tive voltando a falar dos profissionais de sexo, eu tive um condomínio lá em Moema, que tinha uma garota de programa, garotas de programa, não eram só uma, elas alugavam para receber os clientes, geralmente casados, né? E sabe como é que a gente resolveu esse problema, Patrícia? Porque a gente sabia que estava recebendo homens de fora, né? E tinha uma rotatividade lá, né? E olha, elas pagavam o condomínio em adiantado, não reclamava do síndico, pagava adiantado, não dava um problema, um excelente condomínio. Só que tinha uma frequência lá complicada no apartamento das meninas. Aí um belo dia o síndico falou, e agora, o que eu faço? A gente deu a dica, né? Começa a identificar na portaria. Aí chegava lá os homens lá, né? E, qual é o seu nome, RG? Vamos tirar uma foto? E a maioria era tudo casado. Só que eles faziam, não, deixa, eu vou embora. Aí começou a esvaziar o negócio delas lá, a gente foi por esse caminho, né? Identifica na portaria, quer subir? Identifica. Aí cortou o barato. Aí elas foram para outro lugar. Mas às vezes vocês têm que achar soluções como essa aí, identifica na portaria, que aí acaba, né? Que vão resolver esses tipos de problema, tá bom? O pessoal aqui deu muita risada aqui, aula de descontração, é isso aí. Vamos embora. Preservar o sossego, como eu falei, deve ser o tempo todo observado por síndicos e moradores, dentro ou fora do condomínio, contudo, viver em sociedade, né, é uma coisa muito complicada, vocês têm que ter jogo de cintura. O síndico possui expedientes o síndico pode aplicar advertências e multas, como eu disse, caso a convenção ou regimento não trate, né, tem o artigo 1336, que eu falei para vocês, que é um artigo coringa, dá para usar sim, que é isso aqui, né? Só um segundinho, por favor. Desculpa aí, eu tive que dar uma segurada aqui, tô com o telefone, né? E para não atrapalhar aqui o áudio nosso. Então, voltando aqui. O que acontece? Vamos lá. Barulho, então. Acabei de falar, né? Toma cuidado. Já são 21 horas, ainda estou dentro do horário. Tá ok. O regimento interno costuma definir os horários em que deve ser preservar o silêncio, né? Então, assim, situação de barulho, geralmente das 22 às 8 da manhã do dia seguinte. Eu já contei para vocês o caso, que está aqui no meu escritório, da academia de ginástica, né? Que é horário ininterrupto.
3 horas da manhã o cara tá lá malhando. Então, não condiz, né, gente? Das 22, geralmente até as 8, 6 horas da manhã, 7 horas, é um horário que as pessoas dormem, né? Descanso. Ah, mas eu trabalho à noite. O problema é seu. Sei lá, 90% dos brasileiros, 80% trabalham durante o dia. Então, você tem que ter um horário. Você é a exceção, né? Você não é a regra, né? Então, geralmente. E o pessoal da pandemia, viu? Com esse negócio da pandemia, o pessoal trocou a noite pelo dia. Então, vocês vão ter muita incidência de reclamação, quem trabalha home office, com gente que quer trabalhar à noite, né? Quer trabalhar à noite, geralmente. Então, o pessoal está reclamando aqui que está fazendo barulho, na época de férias, né, crianças. Então, esse aqui é um dos probleminhas. Melhor solução, diálogo e composição entre as partes. Posso contar um caso? Vamos embora. Nos casos, eu vou dando exemplos. Teve uma cliente que me procurou porque o vizinho fazia barulho. O vizinho de cima, eram os inquilinos, né, sempre eles. E aí, a gente entrou com uma ação contra o proprietário e os inquilinos, nós entramos, só que a gente não conseguiu provar que o inquilino fazia barulho, perdemos a ação. Então, quando vocês forem síndicos, e o que aconteceu nesse processo, que eu queria destacar para vocês, foi ouvido o síndico na audiência, e o síndico falou assim, olha, quando tinha, sabe o que o síndico falou? Ele falou assim, quando a gente recebe reclamação de barulho, a gente não interfere, cada um resolve com o seu cada um. Aí o juiz falou assim, mas pera lá, você não é síndico? Você não tem que intermediar? Ele falou, não é problema meu. Vocês acham que é problema do síndico? Ou não é? O síndico tem que intermediar, né, gente? Tem que tentar compor os condôminos, né? Vocês fazem uma função muito conciliadora no prédio. Eu sei que é um ambiente de guerra, mas vocês têm que fazer um ambiente de paz, né? Então, sim função do síndico compor. Sabe o que ele falou para o juiz? Quando tinha reclamação, a gente mandava para o jurídico, para o advogado. Você acha que o advogado vai compor com alguém? Ele vai querer processar para ganhar dinheiro, entrar com ação, né? Fazer o trabalho dele. Então, assim, que tipo de conciliação era essa que esse síndico mandava fazer, né? Estranho, né? Então, vocês têm que buscar a conciliação. Gente, o síndico, aqui está errado, não poderá, né, necessidade. Não poderá o síndico se isentar, é isso que eu estou falando, do problema, tá? Alegando que não tem nada a ver. O síndico, ele tem que fazer o trabalho investigativo, Sherlock Holmes, né? Investiga histórico de barulho. Vocês sabiam que, geralmente, pessoas barulhentas têm um histórico já. Já tem, né? Várias reclamações no livro de ocorrência. Então, se é uma situação dessa, vocês podem estar chegando no condômino antissocial, ó. Estava aqui na edição desse mês da revista Bono Júris. Condômino antissocial. Condomínio que não sabe viver no condomínio. Eu acho que eu tive um caso assim lá no. Eu tive um caso. Não foi com a Patrícia, foi lá na região dela, que tinha um. Viu, Patrícia? Na época da administradora com o nosso amigo lá, o Paulo, o saudoso Paulo, ele me passou um caso uma vez, aí na região de Atibaia. O que acontecia? O condômino não era da sua carteira, era outra síndica. O condômino era professor, chegava, ó, mamado, que ele tinha problema com álcool, né, de bebida, e ele chegava gritando, chutando, batendo na mulher, falando palavrão, e muitas vezes ele era encontrado na sarjeta, assim, na frente do condomínio, via polícia, tudo, quebrava o portão, uma baixaria, ele era professor, viu? Durante o dia ele era professor. Então, isso aí não tem, né? E aí, o que acontece? A gente teve que entrar numa composição, porque o negócio estava esquentando, mandava multa, não adiantava, o cara ficava mais nervoso, meio valentão, sabe? A gente teve que se indispor com um monte com o proprietário, né? Então, às vezes vocês vão ter que entrar em situações assim, né? De aplicar uma multa maior, às vezes tem que até entrar com uma ação, viu, Patrícia? A gente estava quase entrando com a ação, e aí, para forçar o proprietário mandar o inquilino embora. Vocês sabiam que o proprietário pode rescindir o contrato com o inquilino por desrespeitar as regras condominiais, barulho? Ele pode, então ele tem que fazer isso. Mas a verdade, eu vou dar a palavrinha, a verdade, sabe o que acontece? O locador, ele quer ganhar um dinheirinho. Ele não está nem aí, porque não é ele que mora no condomínio. Então, às vezes vocês têm que entrar com ação processando, sim, para forçar ele se desfazer do inquilino que dá dor de cabeça. Diga lá, Patrícia, e depois o Felipe, né, que levantou a mão.
Então, eu tô com uma situação em um condomínio onde a pessoa que mora no primeiro andar, ela mora sozinha, e a pessoa que mora no segundo andar é um casal. E aí o que acontece? Durante alguns anos, quem morava em cima era um outro casal que saía para trabalhar de manhã e voltava no final do dia. Então era barulho zero durante o dia. Só que aí o apartamento era alugado, ele se mudou, e aí quando mudou esse casal, a moça que mora, ela tem mania de limpeza. Então ela arrasta móvel o dia todo, né? Só que é dentro do horário comercial. E assim, é um barulho de arrastar móvel, não é aquele barulho de som alto, de baderna, né? E aí ela começou a implicar com a pessoa de cima, né? Que ela não tem paz, ela não consegue almoçar sossegada e que aquilo incomoda, e começou a fazer inúmeras gravações de áudio. Realmente a pessoa se movimenta o dia todo, ela não é tão silenciosa quanto o morador anterior. Mas, em se tratando de não sendo assim música alta se tratando de ser a rotina, né, da pessoa diária, e dentro do horário comercial, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a vizinha de baixo pode exigir que o condomínio faça alguma coisa em relação a isso? Pode sim. Excelente exemplo. Vocês entenderam? Era horário, tava dentro do horário que, em tese, não precisa. Ó, das 22 às 8, que é o que fala aqui no slide, ó. Das 22 às 8, horário de silêncio absoluto, hora de descanso. Ela fazia meio-dia, que era um horário, né, comercial. Então vamos lá. Ela tem sabe aquele aspiradorzinho que hoje é aquele aspiradorzinho vertical, no piso frio, ele faz aquele barulho da rodinha que vai e volta. Então a vizinha de baixo não quer que a moça de cima aposenta o aspirador, porque ela se incomoda com o barulho do aspirador. Mas incomoda mesmo, Patrícia. Eu vou te falar uma coisa. Eu tive um cliente que a mulher tocava piano, e era horário. Tinha um cliente que era o cantor de ópera. Tem um do piano, e que ela dava aula, e tem um cantor de ópera. Isso daí foi emblemático. O cara cantava no banheiro, cantor de ópera, né? Aí quando dava pontualmente 22 horas, ele parava. Aí o síndico ia lá, o senhor fica cantando ópera, tal, ele, tô dentro do horário, não é até as 22? Das 22 às 8, ele ficava o dia inteiro lá. Não pode, porque excede, não é porque ele está no horário comercial que ele pode fazer um barulho, a cachorro latindo o dia inteiro. Às vezes a pessoa vai trabalhar e tranca o cachorro, ele fica o dia inteiro latindo. Quando ela chega à noite, ele não late, porque está fazendo carinho. Então, assim, nesse seu caso, incomoda, está comprovado. Sabe o que eu recomendo? Vocês têm que fazer provas, né? O que vocês fazem? Vai lá com o porteiro, vai lá com o Honda, pede para gravar, porque às vezes a pessoa de cima acha que é exagero. Aí você mostra, fala, tá fazendo barulho sim. Então, não é só porque não é horário comercial. Qualquer horário tem que ter um mínimo de respeito. Então, se o barulho é excessivo, pode sim tá aplicando as normas condominiais, multa e advertência. Mas aí, no caso do, por exemplo, um barulho de um simples aspirador pode ser considerado como excessivo? Então, é simples o barulho, assim, Patrícia, é uma única pessoa que reclama, que é a que está embaixo, né? Não tem problema. E é o barulho da rodinha que vai e que volta, é um equívoco, né? É um equívoco os síndicos acharem que se uma pessoa reclama, é porque não incomoda os demais. Às vezes o barulho é tão grande que incomoda os demais, aí tem muitas pessoas reclamando. Mas às vezes o barulho, ele é pontual. Por exemplo, a toque, 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 toque. Sabe assim? O cachorro andando, ela reclama. Então, ó. E aí fica difícil. Então, peraí, deixa eu explicar. Já não serve para morar em condomínio, meu. Então, vou chegar lá. Eu tive uma cliente que ela tinha uma doença, uma patologia, que ela tinha uma sensibilidade muito acirrada. Eu fui contratado por ela por conta de uma situação de vaga de garagem. Foi uma situação. Aí eu fui no apartamento dela. Na época eu tinha uns clientes que me contratavam, eu ia lá no apartamento e tal. Aí a gente ainda não tinha escritório aberto, né? Então eu atendi em loco, né? O cliente. E foi uma experiência muito boa para mim. Porque olha que interessante. Aí eu estava lá com ela, assim, a gente conversando, né? Sobre o problema do estacionamento, que ela tinha acessibilidade, ela tinha eu vou lembrar, é uma irritabilidade que ela tem. Aí
Do nada, ela começa, aí chega um vizinho dela, ela começa a reclamar e queria processar o vizinho. Aí ele falou, você faz muito barulho à noite, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ele falou, que horas que é o barulho? Ah, tal hora que eu escuto. Aí ele falou, eu não estou em casa essa hora, eu trabalho até tarde, eu chego depois desse horário. E tudo que ela falava não batia, sabe? E eu olhando aquilo, achei estranho. Aí até o vizinho brincou com ela, falou, vamos fazer o seguinte, esclerose múltipla, não lembro, não lembro. Vamos fazer o seguinte, o dia que estiver fazendo barulho, você sobe até o meu apartamento à noite, eu vou estar de roupão, se eu estiver dormindo, me acorda, porque eu quero ouvir o barulho. Aí, o que eu estava cismado? Que o barulho não era ele, ou às vezes era ela que tinha uma sensibilidade, sabe? Sabe aquela gotejamento da água? Pim, 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 na torneira? Então, essas coisas, quem tem uma sensibilidade muito para barulho, irritação, eu acho que era esclerose múltipla que ela tinha. Acho que era esclerose múltipla. Ela tinha uma sensibilidade, entendeu? E aí, o problema era ela, não era o condômino, você entendeu? Ele estava dentro do razoável. Então, se esse aspirador, respondendo sua pergunta, se esse aspirador está no razoável, e você começa a perceber que a pessoa que tem problema com sensibilidade, aí não é um barulho excessivo. E para saber se é um barulho excessivo, tem que medir os decibecímetros. Com certeza não dá os 50. Eles fazem um teste, colocam o microfone lá, mede no horário comercial e vê se está dentro da norma. E depende da região. Um liquidificador na Avenida Paulista é considerado, faz muito barulho, né? Uma avenida movimentada. Então é considerado padrão, o barulho de um liquidificador ligado. Aí onde você está, em Atibaia, que é mais calminho, tem muito pouco prédio, né? Eu acho que eu devo estar até gritando, né? Porque se a gente falar. Aí o barulho é mais, né? Então, dependendo da região, um bairro mais comercial, mais residencial. Então, às vezes tem isso, tem todos esses pormenores, tem que fazer uma perícia. Às vezes tem que ir para a justiça. Às vezes tem que falar, olha, para nós do condomínio, parece normal. Então, não é nada de... Eles já estão brigando na justiça, já rolou uma notificação extrajudicial, né, o que o condomínio podia fazer. É uma rotina normal, nós conversei com ela, pedi que ela reduzisse um pouco mais a quantidade de arrasta para cá e arrasta para lá, né, mas agora ainda para ajudar ela ganhou um bebê, aí ela põe o bebê no andador, aí o bebê vai para lá e vai para cá, né, e aí realmente é complicado. A Simone falou aqui misofonia, que é uma irritação por barulho. Olha, obrigado, Simone. Mas ela tem misofonia ao quadrado, ao cubo. Mas essa minha cliente, ela tinha esclerose múltipla. Ela é uma doença degenerativa e ela era muito estressada e ela tinha umas crises por causa da doença. Era a esclerose múltipla que eu lembro que ela tinha. Ela até me falou da doença dela, eu estudei depois, porque fui contratado por causa da acessibilidade dela e ela tinha crises, ela ficava fraca às vezes para manobrar o carro, né? Era alguma coisa assim, quando ela fazia os tratamentos e tal. E aí ela tinha essa questão aí eu comecei a olhar para ela assim, eu falei, acho que o problema é ela, não é o vizinho não, com todo respeito, lógico, mas acho que era isso mesmo. A verdade é que depois que eu comecei a administrar condomínios, eu moro em casa de rua. Lógico. Confusão. Esses dias lá em casa, a minha filha brincando com o cachorro, é que tem construtora que já faz um negócio, eles fizeram lá um piso, segundo a construtora, que tem, não é o casca de ovo, eles têm um tratamento que evita, né? Mas as construtoras antigas, hoje eles estão pensando mais nesse tratamento acústico, né? Mas as construtoras antigas é casca de ovo. Então, tem que ter tolerância, né? E eu vi minha filha esses dias correndo com o cachorro dentro de casa, só assim. Eu falei, meu, coitado do vizinho de baixo, sabe assim? Eu falei, meu, não faz isso. Não é possível. Eu já fui vizinho de baixo, não é fácil. Tem que tomar cuidado, tem que ter o jogo de cintura, né? E investigar. Casos que realmente vocês veem que o síndico não tem que intervir, paciência. Vai para a justiça. É só nessas hipóteses, mas vocês têm que mostrar que tentaram fazer uma composição, etc. É o que eu falo aqui, investigar, né? No ramo do síndico tem VAR, não? O VAR, né? Poderia, né? Chama o VAR. É verdade. Tem que ter uma tolerância mínima, lógico, né, gente? Colocar tapetes, algumas soluções, né? Colocar tapetes para minimizar. Às vezes a questão é conversa. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que toque, 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 5 horas da manhã. Ela toque, 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 em cima da minha cabeça. Toque, toque, toque. Ela ia do quarto pro banheiro, do quarto.
E eu acordava um pouquinho mais tarde, acho que eu acordava às 6 horas, 7 horas, sei lá. E eu sempre acordava no horário dela. E aí eu fui lá reclamar e ela falou, não, é que eu vou me arrumar, eu coloco o salto, aí eu vou pro banheiro, volto, ela fica de salto, se arrumando, né? Aí ela pediu 1000 desculpas, ela falou, não, eu vou pôr um tapete, e resolveu o problema. Mas foi Então, eu até sugeri para ela, né, do aspirador para ela pôr o tapete, mas ela falou, mas eu passo aspirador porque eu tenho rinite, não pode pôr o tapete. É complicado, aí tem que passar pano. É assim, alguém vai ter que ceder um pouquinho nessa história. Quando eles não cedem, dá essa confusão, não tem jeito. Não tem solução. Os dois, né? Às vezes o problema é os dois, aí fica uma coisa pessoal, né? Que mais? Que mais? Obrigado aí pela participação. Animais, né? Vamos entrar em animais. Falamos de barulho, vamos para o. Vocês sabem quais são os Cs, os 5 Cs, né? Tem um advogado que fala 5 Cs, né? São os problemas do condomínio, que cano, como é? Cano, carro, cachorro, cachorro, 4 Cs, 3 Cs, tem 3 Cs, cano, carro, cachorro, né? E eu tenho um 4C, eu acho que são esses 3 os problemas. Eu tenho um 4C, sabe qual que é o 4C? A Patrícia vai me matar, eu acho que ela é corintiano. Não é um problema para o condomínio, os corintianos? Maravilhoso, o corintiano é Muito, maravilhoso. muito. Então, olha só, gente. Não tem uns advogados que fazem isso? 4C, 5C. Então, eu estava brincando. Uma vez falaram aí os caras deram risada, só para zoar. Mas assim, gente, realmente, tudo é problema para o condomínio, né? No sentido de carro, a gente vai falar de vaga de garagem. Agora a gente está nos animais. Cachorro, né? Que a gente falou C, cachorro. Então, o animal late, o gato mia, né? Você hoje, o STJ, ele entende que você pode ter um bichinho de estimação. Agora, vamos lá. No seu condomínio tem... você já viu aqueles cachorros bem grandão, assim? Parece uns cavalos. É o dog alemão, não sei. Tem um bem gigante. O cachorro é muito grande. Pô, colocar um cachorro daquele tamanho num apartamento pequeno, o cachorro corre, né? E os cachorros pequenininhos também late irritante, né? Vamos lá? Quem é que quis falar aqui? Tá, então vamos lá, qualquer coisa é só falar. Então, os animais, você pode ter um bichinho de estimação, mas eu tive um caso, uma senhora que tinha 9 gatos. De 9 gatos não, não era mais, era 30 gatos, exagerei. Não exagerei, era 30 gatos mesmo. Era uma senhora que tinha 30 gatos. O gato faz cocô, faz tudo. E eu me lembro que na época da ação, o oficial de justiça foi lá e quando ele foi constatar, ele colocava assim, que era muitos excrementos pela casa inteira, né? E o problema não era a salubridade da senhora que morava lá, era a salubridade dos bichos. Os animais já estavam num ambiente, né? Nojento, um ambiente que até para os animais dá uma contaminação de doença, né? E ela queria os 30 gatos lá, e aí, depois de tudo isso, o juiz falou, não, você vai ter que se desfazer. A bem da verdade é essa, você tem que se desfazer no sentido de doar seu animal, dar para uma outra pessoa, mudar para uma casa, levar para outro lugar, né? Porque vai tomar multa. E maus tratos. Pessoal, gato solto pode no condomínio? O que mais tem gente que deixa o gato vai lá, mexe na mistura das pessoas, entra dentro das casas, arranha o olho da criança. Tem gente que dá alimento para gato de rua, coloca um potinho lá. Não pode. Eu tô com um caso desse, onde o condomínio notificou, né, loteamento. O condomínio notificou o morador por conta da alimentação dos gatos na garagem dele, né? E só que ele veio com uma lei federal dizendo que quando você não dá comida, né, você está maltratando os gatos de rua. Então tem uma briga aí no jurídico, mas mesmo assim a gente consegue brigar e fazer com que ele pelo menos leve os gatos para dentro da residência dele, né? Nossa, essa para mim é nova. Porque assim, né, os animais de rua, tem gente tem gente que adota, né, animais de rua, né? Só que assim, você tem que adotar e cuidar do animal. E o animal solto, uma vez eu liguei na zoonose, porque eu tive um problema em Arujá, que a dona deixava o gato solto e quase cegou uma criança, porque o gato, ele é assim, né? Não é aquele cachorro. A criança foi brincar e tchum, quase que cegou a menina. E ele não estava vacinado e era de uma... E aí a pessoa da zoonose me falou, ó,
bicho solto é sinal de maltrato, maus tratos. Então, não é, mas é gado de rua. Então, mas ele traz doença, né? Eles estão vacinados? É de rua. Então, se ele arranha alguém, se ele morde alguém. Então, os animais dentro do condomínio, eles têm que estar vacinados, eles têm que estar sem doenças transmissíveis, têm que estar limpos, higienizados, né? Eles têm que circular. Gente, assim, teve uma discussão lá no meu condomínio esses dias, e teve um advogado aí da televisão, famoso, que uma vez falou uma bobagem na televisão, tá? Porque você tem que pegar o cachorro e você tem que carregar ele no colo, né? Você tem que descer com ele no colo. Ou então você tem que comprar uma caixa e colocar o animal dentro da caixa, um carrinho, né? Olha que coisa maluca. O cara foi numa emissora famosa falar uma bobagem dessa. Um colega meu. E às vezes eles falam mesmo, né? Aí eu fiquei imaginando, o cara construiu um carrinho de madeira, tipo um carrinho rolimã, assim, para colocar um... E outra, eu fiquei imaginando uma senhora com um problema na coluna pegando um cachorro pesado, maior que ela. Não é isso, gente, não é isso. Um cachorro pequenininho, você tira colo, você até não tem problema. Agora, um cachorro grande, ele tem que ficar aqui, ó, embaixo, você não aguenta, né? Só que ele tem que ficar preso à coleira, né? Então, não é necessário construir uma caixa para colocar o animal dentro. Viajou na maionese, meu colega lá. Diga lá, Simone. Pode falar, eu continuo. Oi, aqui no condomínio, no primeiro síndico, ele proibiu de descer no elevador, só poderia descer de escada, subir de E? escada. E mora no 20º andar? Então, o meu caso, eu moro no 7º, tenho Maluco. a coluna fraturada e minha cachorra pesa 16 quilos. Como eu Não, vou andar com ela? Aí entra maluco, uma maluco. liminar na justiça e ele teve que tirar, porque ele colocou a lei em regimento interno e teve que tirar. Não, é umas insanidade. E às vezes vem, sabe de onde vem essas insanidades? Advogado de condomínio, cara especialista. Eu não vou falar quem é esse colega, eu gosto muito dele, tá? Eu gosto porque ele é bem polêmico. Mas tem umas coisas que ele fala, que, pelo amor de Deus. Às vezes eu acho que ele fala que é para ganhar cliente. Não é possível. E aí vai chover cliente lá no escritório dele. Eu acho que não é possível, ele é muito inteligente. Mas eu lembro que o dia que ele falou isso, a gente gargalhou e ele foi massacrado na internet. Todo mundo falou, você tá maluco? Mas tudo bem, é com todo respeito, viu? Às vezes a gente dá umas escorregadas. Eu também já falei bobagem, normal. Mas não faz sentido. Menor sentido. Né? Sabe o que acontece? Eu tive uma cliente que ela tinha cobra. Não, cliente não. Eu dei aula para uma turma que teve uma aluna que me contou que no condomínio dela tinha uma que saía com a cobra enrolada no pescoço, assim, no elevador. E um dia, essa cobra... vou contar essa história, tá? A cobra tem que ficar no aquário fechado, né? Aí ela vacilou e a cobra saiu. E ela foi indo e ela pulou, saiu, caiu da fachada, da sacada e caiu no apartamento de baixo. E tinha uma senhora lá. Já imaginou se o belo dia você tá lá e você olha assim na sua sacada e aparece uma cobra enorme? A pessoa pode ter um ataque cardíaco e morrer. Mas não é venenosa. Não importa. Aconteceu, fato verídico. E sabe como é que ela alimentava as cobras? Com ratinhos, né? Rato vivo. Mas não, congelado. E sabe onde ela deixava os ratinhos congelados? Na geladeira dela, do lado da margarina ali, entendeu? As coisas meio estranhas. Mas era uma pessoa que entendia tudo de cobras. E ela falava, minhas cobras, eu tiro o veneno, não... Ela tinha um antídoto, se acontecer alguma coisa. Assim, era uma especialista em cobra. Gente, a questão não é essa, né? A questão é o risco do animal, de fugir, né? E aí, depois de muita briga na justiça, aí conseguiram convencer ela de descer com a cobra numa caixa. Aí virou atração no prédio com as crianças, que ela descia, aí ela descia protegida, né? E as crianças brincavam, tal, tudo com orientação. Era uma pessoa especialista em cobras, não era nenhum ignorante. A gente às vezes pode falar bobagem. Ela entende muito, então ela sabe o que tem que fazer, como é que mexe com o bicho, tal. Não é esse o problema. Proibido animais peçonhentos. Não. Você tem que dar segurança, você tem que evitar. Eu não sou obrigado a entrar no elevador e a pessoa com uma cobra ali, né, na minha cara. Então, dentro de uma caixa, beleza, não dá problema. Diga lá, Patrícia. Tem uma história de cobra, que tem uma condômina minha aqui do Granville,
Oi, perdão. Ah, já foi. Tem que tem vários com foi. esse nome, tem vários. E ela tem uma cobra em casa, né? E aí o que acontece? Num belo dia, uma empresa essas empresas que cuida dos bichinhos, né? Veio, entregou uma caixinha e falou assim para a moça da portaria: é para você entregar para a pessoa tal, né? Ela falou, tá bom. Ela catou a caixa, né? Assinou o protocolo e colocou a caixa em cima do móvel. A caixa começou a se mexer. Era o Ela alimento das quase cobras. teve um troço. Era um ratinho vivo, 2 ratinhos vivos que tinha dentro da caixa, né? Que diz que quando a cobra é alimentada pelo rato vivo, ela fica saciada por mais tempo, né? Não Fica sabia um mês disso. sem comer, ela fica um mês. Ela E come uma vez aí, só. a partir de então, vira e mexe a empresa, acho que 2 vezes por mês ela vai lá e entrega a caixinha. Só que agora eu falei para ele, você avisa o funcionário, porque a moça quase teve um troço do coração aí, né? Porque a caixa começou a andar em cima do balcão. Então, eu tinha um colega meu que uma vez eu visitei ele tinha uma piton, ele falava que era do milho lá, e eles alimentam, ele fala, é um animal fascinante, é muito legal. No começo você fica com medo, aí depois você começa, ele tem, a cobra ela é musculosa, ela não é molinha não, ela é forte pra caramba, e ele alimenta, ele fala que ela fica saciada um mês, e assim, por isso que tem segurança, ela não sai picando ninguém, ela tá saciada, né? Ela não vai fazer mal a ninguém. É questão de estudar, né? Mas levar o ratinho lá é complicado, né? Mas faz parte, né? A gente tem. Sabe o que o pessoal tá fazendo muito? Porco, né? Teve uma época que tava tendo leitãozinho, tratando que nem cachorro. Só que o leitão, um belo dia, vira um leitão aí de 200, 100 quilos, né? Já imaginou? Tem que tomar cuidado. Capivara. E o rapaz da capivara, coitado? Foi tirar uma foto com a capivara. Vocês viram isso? Na televisão? Foi nas redes sociais, tirou foto com a capivara, tinha uma vida feliz, foi lá, um ambiental, e ó. Cuidado com animais tão exóticos, animais silvestres, que não são papagaio, animal silvestre, entendeu? Tem uma série de coisas aí que o condomínio também não pode, né? Tem que tomar cuidado, tá bom? Mas, de certa forma, maus tratos, como a gente fala. Meu condomínio aparece muitos bichinhos, cobras, coruja. Dependendo do local que vocês estão, vocês sabem que tem loteamento, que a gente fala muito sobre loteamentos, né? Agora que está a expansão. Às vezes no loteamento é engraçado que vai aparecer umas espécies de animais diferentes, né? Então, loteamento aparece cobra, né? No seu terreno, aparece escorpião. De repente entra uma vaca lá na sua piscina, você já viram isso? Que na propriedade vizinha tem uma fazenda. Então, é complicado. A gente tem que saber lidar com outros tipos de empreendimento, né? Às vezes vocês têm que entra lobo, né? Para comer os bichos. Tem gente que cria galinha, né? Complicado. Cadê? Tem o pássaro, mas é registrado no IBAMA, Não, tranquilo, gente. Ninguém... Não estamos aqui. Uma vez eu estava dando aula para uma aluna, ela tinha um bichinho aí que não podia. Saiu na imagem, mas a gente deu um jeito. Ó, o que acontece? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: uso de focinheiras, tá? Cachorros com agressividade, pitbull, assim, não que seja agressivo, mas procurar evitar, né? Sai com focinheira o percurso do condomínio, né? Você vai passar pelo elevador de serviço, mas protegido, coleira, não pode deixar solto, né? Aí quando chega na rua é problema seu. Algumas prefeituras exigem focinheira na rua. Animais exóticos, silvestres não domesticados, né? Iguanas, cobras, desde que tenha a proteção necessária, tá bom? Tem que ter paciência, né? O bichinho é tudo de bom. Às vezes a pessoa não se toca que não cabe um bichinho dentro de um apartamento, né? Ou vários. Então é uma questão de conversar. Vamos lá, canos e vazamentos. A gente já está chegando no fim desse slide. Acho que eu consigo passar tudo. Tem acessibilidade. Eu acho que... Vamos lá. Canos e vazamentos. Bom, grosso modo, eu vou explicar da forma que eu entendi uma vez por um engenheiro. Todos aqueles canos assim, ó, verticais, são os canos do condomínio, né? A coluna aprumada, acho que é assim que chama. E esses canos assim, horizontais, são os ramais, que nem
as raízes de uma árvore, né? Vai se ramificando. Então, esses canos horizontais são os canos dos apartamentos, né? Da tubulação lá que vai para o banheiro. Esse daqui é o central. Então, geralmente, quem é responsável por essa tubulação é o prédio, quando tem vazamento, né? E essa daqui são os moradores, basicamente, tá? Tô falando bem grosso modo. Mas, quando há um vazamento, o síndico ele tem que entrar no apartamento do condomínio para fazer o... E aí, o caso que eu já falei agora há pouco, na primeira aula, inundou de fezes o apartamento, estourou, não estourou, retornou, e o condomínio está reparando, né? Então, a gente tem que entrar no apartamento, tem que fazer obra, o condomínio tem que autorizar, isso aqui às vezes vai parar na justiça, né? E tem que indenizar, sim, mas o básico. Uma coisa que me pergunta, Alexandre, o piso era originário da construtora, eu sou obrigado a repor o piso que o cara colocou, porcelanato e tal? Tem julgados que dizem que não, você tem que repor o original. O problema dele é que ele colocou um mais caro. Você tem que voltar ao original, entendeu? Mas tem julgados que falam que tem que reparar. Então, eu aconselho o condomínio ficar no meio do caminho. Nem o céu, né, nem o mais caro, nem o mais barato. É isso que eu estou orientando a minha cliente no caso que eu estou tendo recentemente. E o cara lá é advogado, tá abusando, né? Tá falando que vai processar o condomínio, que quer arrancar dinheiro. Não é por aí. Mas o condomínio tem que fazer obras, sim, e enquanto ele não autorizar, nós não vamos entrar no apartamento, porque já aconteceu o problema. Se fosse uma coisa iminente, a gente entraria com uma ação para entrar, mas como já resolveu, agora é só questão de limpeza, tudo, né? Então a gente vai aguardar ele se manifestar, e ele, pelo visto, vai levar o caso vai judicializar o caso. Depois eu conto para vocês o fim dessa história. Vagas de garagem. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, é só escrever e chamar. Vagas de garagem. Existem dois tipos de vagas de garagem, tá? Vaga privativa, vaga coletiva. O que é a vaga privativa? É a vaga que o cara compra. É dele. Exemplo, apartamento de cobertura. Então, você tem IPTU da vaga, você pagou por aquilo. É como se você comprasse um apartamento de 3 quartos, né? É mais cara. Então, tomem cuidado que a vaga exclusiva ou privativa é direito de propriedade. Vocês não podem mexer, ela não entra em rodízio. Já a vaga coletiva entra. Porque a vaga coletiva é assim, eu estava falando isso com o síndico hoje, hein? Por coincidência. Eu estou alterando o regimento interno do condomínio e lá tem muitos carros, né? Tem carro, tem moto, tem escolar, tem carro de trabalho, tem caminhonetezinha, é uma bagunça. E aí o cara quer colocar um elefante dentro de uma caixa de fósforo, né? No caso, o elefante é um carro grande e a caixa de fósforo é a vaga pequenininha. E assim, gente, a construtora, quando ela entrega as vagas de garagem, ela entregou aquilo, vocês têm que se virar com aquilo, né? Eu tive um problema no condomínio, tem uma aluna que é desse condomínio, que a gente tem um caso em comum, que ela vai lembrar, que o que aconteceu? A síndica desse condomínio, na época, ela fez uma divisão de vagas de garagem que acabou causando prejuízo para alguns moradores, né? Por quê? A construtora, ela entregou menos vagas, né? Eu vou falar de forma genérica o caso, tá? Ela entregou menos vagas e vagas prejudicadas. Eu lembro que tinha uma coluna que não cabia um carro, só cabia moto. Então, a gente arrumou uma confusão na época, uma confusão no sentido que a gente ia até fazer com a construtora, notificar a construtora e tal. Foi uma confusão. Então, assim, vocês têm que tomar cuidado como síndicos, né? E para organizar as vagas de garagem. Aí depois entrou a minha colega aí, e ela fez isso, organizou as vagas de garagem, né? Porque vocês têm que ver a convenção, vocês têm que ver o memorial descritivo do prédio, porque é lá que está dizendo quantidade de vagas, o tamanho das vagas. Às vezes, o tamanho que está no piso não é o tamanho que corresponde lá na matrícula, vocês entenderam? O construtor vende uma coisa, uma metragem, e entrega outra, menor, né? Então, acontece de tudo. Eu tive um outro condomínio que teve uma perícia, foi aqui em São Paulo, que era uma construtora muito antiga também, já não existia mais, e um morador processou, porque o síndico de lá era síndico, não, era síndico, depois virou síndico. Ele trocou as vagas de garagem, remanejou. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Vocês não podem suprimir direitos, né? Mas vocês, como síndico, vocês têm o direito, né, de organizar a vaga de garagem. Vocês vão ver que na convenção de vocês, às vezes fala assim,
a consultora fala assim, o condomínio tem direito a uma vaga num local indeterminado, indefinido, que será informado pelo síndico. Em casos de dúvida, o síndico vai remanejar as vagas. Às vezes a convenção te dá essa ajuda, às vezes não, né? E quando a convenção não fala nada e dá confusão? Vamos lá, Joelma. Boa noite. Pode falar, abre o microfone. Não estou te ouvindo. Boa noite, tudo bem? Agora sim. Eu tenho uma dúvida, Alexandre. Eu tenho um morador, eu estava conversando com ele essa semana, que eu tenho um sorteio essa semana de vagas de garagem na Assembleia. Ele falou para mim que na escritura, ele me mostrou a escritura dele, que ele tem direito a uma vaga coberta. Então, eu fico pensando, aqui nós temos apenas 4 vagas cobertas. Então, ele tinha uso exclusivo no início, será? Que é morador muito antigo. Olha só. Às vezes, o documento que ele te mostrou não é um documento oficial. O que eu falo de documento oficial? A convenção do condomínio é oficial e antes da convenção tem um negócio que chama memorial descritivo. A construtora, quando vai fazer um prédio, ela fala nesse memorial tudo que existe. Se tem quantas vagas, quais são cobertas, quais não são, entendeu? Por que eu estou te falando isso? Porque eu já tive casos quando o cara comprou de um segundo, esse daqui, o proprietário vendeu para esse. Quando esse vendeu para o outro, ele fez um contrato na imobiliária, enfim, ele fez um contrato com o corretor em algum lugar, ou com o advogado, e ele colocou isso, vagas cobertas. Mas isso foi uma transação que ele fez, que não tem nada a ver com o que foi entregue pela construtora, entendeu? Eu te falo isso porque o cara, mas eu comprei, está escrito aqui, mas esse documento, às vezes é um compromisso de compra e venda, às vezes é uma escritura, mas não condiz com o que está na matrícula do imóvel, não condiz com o projeto que foi aprovado. Então, você tem que ver certinho, você tem que ir atrás, né? Pedir para ver a matrícula, ver a planta do prédio, se era coberto mesmo quando foi entregue, porque às vezes eu tenho apenas 4 vagas cobertas. Então, ele quer dizer que porque assim, ele vai entrar no sorteio. Mas, assim, teoricamente, se ele realmente tiver posse dessa vaga coberta, ele nem precisava entrar no sorteio, ele teria que ter uma vaga fixa. Assim, vaga fixa é vaga exclusiva, né, privativa. Então, você tem que pegar a matrícula do apartamento dele e analisar. Às vezes, na matrícula, e às vezes tem uma matrícula para vaga. Primeiro, você tem que verificar se ele tem direito a essa vaga exclusiva. Ele tem que te provar, através de matrícula. Porque outros tipos de contratos, compromisso de compra e venda, qualquer um faz. Eu chego aqui no computador, o cara vai comprar um imóvel, o que tem lá? Estou vendendo um apartamento, tantos metros quadrados, tem vaga de garagem? Tem 2, coloca aí no contrato, 2, uma é coberta, tá? Papel aceita tudo. Você tem que ver o que foi entregue pela construtora. Aí é diferente. Aquilo lá que tem validade, que é o projeto original do prédio. Então, eu acho que você está tendo um problema assim. Depois você me consulta no particular. A gente não toma muito tempo, mas eu acho. Agora, o fato é o seguinte, vaga privativa você não mexe. Vaga coletiva entra no sorteio, tá? Aí você vê o que fala a sua convenção. A convenção, às vezes, ela cria alguns critérios, né? Deixa eu explicar do início, eu acho que vai ficar mais fácil. É assim, quando o prédio é instalado, você faz um sorteio originário, né? A primeira vez, né? Então, geralmente, na primeira vez, você já faz um sorteio e fica definido as vagas. Às vezes, o síndico vai lá e põe uma numeração. Isso aí é coisa assim, do primeiro síndico, sabe? E às vezes as pessoas vão ganhando, achando que aquilo lá é direito delas, aquele número 1, aquela vaga número 1 é minha, tá na ata da Assembleia, entendeu? Eu já tive caso de gente que se mudou, vendeu a vaga como sendo a número 1, só que a vaga era coletiva, você entendeu? Aí nunca fez sorteio, passou 10 anos. Aí um belo dia, um proprietário, um inquilino, exigiu que o síndico fizesse um sorteio. Quando ele fez o sorteio, onde foi parar a vaga 1? Pro cara do sorteio, entendeu? Aí o cara entrou na justiça, não, porque eu tinha o direito adquirido sobre a vaga 1. Aonde direito adquirido? A vaga é coletiva. A vaga não é dele, a vaga é do prédio. Ele tem direito de estacionar um veículo, às vezes fala assim, um veículo, e um veículo é um carro ou uma moto. Moto é veículo. Bicicleta é bicicletária, bicicleta não é emplacada, tá? Então ele tem direito a um veículo em uma vaga que será sorteada, né? Então, esse foi o equívoco. O cara achava que a vaga era dele por direito. Ele falava, fiz uso capião da vaga. Não existe isso.
A vaga é coletiva. Entendeu? É que o tempo foi passando e na cabeça deles, eles achando que era direito adquirido. Não. Vaga coletiva. E isso dá uma confusão. Então, você tem que identificar as vagas para saber se for coletiva, ele não tem direito, não. E é direito, sim, fazer sorteio. Sabe quem quer fazer sorteio? O condomínio novo. Sabe quem não quer fazer sorteio? O antigo. Entendeu? As reclamações vai ser de quem se muda para o prédio recentemente. Se alguém quiser falar, para ser vaga privativa, ser dono da vaga, você tem que pagar IPTU da vaga. Eu já fui atrás de um cartório. Isso daí, olha, vaga de garagem é uma confusão. Mas vocês têm que seguir o que foi vendido pelo empreendimento, tá bom? Fazer demarcação de vaga é uma boa, mas mexer na metragem dá confusão também. Mas às vezes é a solução. Sabe qual que é alguma solução? Eu vou compartilhar aqui minha tela. A gente está falando de vaga de garagem, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela da internet. Vocês já viram falar em pallets? Compartilhar aqui. Ó, soluções para vagas de garagem, tá? Eu estou aqui na internet agora, ó, pallets. Não estou vendo vocês, tá pedindo. Ó. Pallets não é nesse sentido. Aqui, ó, vaga de garagem. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo a minha tela do meu computador? Sim. Ó, aqui, ó, vaga de garagem. Vai aparecer propaganda, tá? Não estou vendendo propaganda de ninguém. Isso daqui é pallets, ó. É isso que eu queria dizer. Você tá vendo que é um jogo da velha, ó. Eles fazem um joguinho que o carro entra, é como se ele entrasse para trocar óleo, sabe? Aí eles fazem um quadradinho, você empurra com a mão o carro. É muito legal. Você empurra, ó. Tem lugares prejudicados, ó, que é para você conseguir otimizar o espaço, ó, aqui, ó. Tá vendo que esse carro aqui tá preso? Vocês estão vendo esse vídeo? Tá vendo esse cara? Aqui ele tá preso, não tá? Aí, ó, esse cara aqui vai entrar, ó. Pensa nesse carro. É que nem esse, ó, vaga presa, tá vendo? Às vezes não é o mesmo proprietário. Entendeu? Às vezes eles trocam chaves, às vezes não. Então, o cara coloca o carro, que nem esse daqui, aí esse aqui ficou preso. Aí, o que esse aqui faz? Ele empurra o carro, ele vem pra cá, tá vendo que aqui, ó, aí ele consegue sair. Provavelmente aqui, ó. Ele não precisa desse. Aí depois ele joga esse lá pro fundo. Aí fica assim, ó, tá vendo? Isso daqui é uma solução para condomínios que tem problema de vaga. Olha esse carro aqui no canto, olha que loucura. Vocês estão vendo essa imagem? Só fala assim para mim, está tudo certo? Estão vendo? Tá. Tá vendo que tem vaga presa aqui, ó? Como é que esse carro vai sair se tem um carro aqui, ó? Tá vendo? O síndico, ele tá ocupando esse espaço, ó. Aqui provavelmente é um carro que vai entrar aqui. Quando esse quiser sair, ele empurra para cá, mais para frente, né? E aí ele consegue manobrar e sair. E depois esse cara fica aqui, volta, sei lá. Isso daqui também é uma solução. Tem uns que é um em cima do outro, aí é loucura, né? Mas tem um que é por cima, assim, dá um medo. Mas eu tô falando isso porque, assim, gente, os prédios, vaga de garagem é prejudicada, né? Vocês têm uma coluna, às vezes, ó. Então, vocês têm que achar algumas soluções, né? Só queria mostrar para vocês aqui. Casas. Então, vocês têm que achar soluções. Não sei se vai aparecer alguma coisa agora. Vocês têm que achar soluções. Aqui, ó, é aquele do elevador que eu falei, né? Ó, às vezes vocês têm que pintar a diagonal, porque se o carro for reto, diagonal ele sai assim, ó, diagonal. Se fosse reto, de repente fosse assim, não daria, né? Então vocês têm que achar soluções técnicas para fazer acomodação, e ele tem que respeitar a faixa certo, né? Tem condomínios assim, ó, que você, às vezes, ó, carro grande, às vezes tem que tomar cuidado. E acessibilidade? Eu tenho caso de acessibilidade aqui no escritório. Você sabe que o morador de acessibilidade, ele tem direito, né? Então, a acessibilidade é para quem... Não é só o deficiente físico, tá? Às vezes a pessoa tem um problema de locomoção, assim, ó, né? Quer ver a acessibilidade? Acho que tem um desenho aqui, ó. Acho que não tem. Depois eu volto, tá? Vou parar de compartilhar. Só para dar uma ideia para vocês aí de... deixa eu dar uma ideia aqui para vocês. Vou pegar aqui. De resolver esse problema das vagas de garagem, tá? Sorteios periódicos, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá no meu prédio, fizeram tudo no meu prédio. Eu não vou falar o nome do meu síndico e não vou falar o nome do meu prédio. Mas o pessoal quer a cabeça dele, viu? Fiquei sabendo que estão fazendo abaixo-assinado. Também, e não dá uma dentro, pô. Ele faz muita coisa. Eu já falei para ele fazer o curso comigo, mas ele é teimoso. Ó, teve uma situação de vaga de garagem.
teve uma situação de vaga de garagem que eu avisei ele, eu falei, vai dar ruim, e deu. O que aconteceu? O prédio, eu me mudei para um prédio novo, então ainda tem coisa de construtora, ainda tem vaga, e as vagas, tem vaga coberta e vaga na chuva, né? Aí eu mudei de prédio, falei, agora eu vou para a vaga coberta, que eu morava num que era era aberta a garagem, né? Aí ele falou assim, o sorteio é um computador que vai sortear. Aí eu falei, pô, mas eu tô na Assembleia, eu quero... E você já viu, quem tá na Assembleia tem preferência, né? Quem não paga condomínio, vocês tiram do sorteio? Inadimplente, quem participa do sorteio, inadimplente ou fica para o final? Não pode. Dá processo. Tem que pôr, deixa o inadimplente lá. Nesse caso, é direito de propriedade. Mas tem que cobrar. O que o senhor falou no início da aula? Quem quer direitos tem que pagar. Calma. Para essa situação, é uma exceção. O inadimplente participa, por mais que o pessoal não goste, é direito de propriedade, tá bom? Tem que participar, igualdade de condições, goste ou não, tem que participar. E aí, o que eles fizeram? Eles simplesmente colocaram um computador para sortear. Imagina se eu estou lá na Assembleia e o computador, vaga da construtora, coberta, vaga da construtora. Aí quando chegar na minha, o azarado aqui, na chuva, aí eu ia entrar com a ação. Então, vocês percebem, vocês têm que ser justos nos critérios de sorteio. Por exemplo, quem ficar com a vaga ruim um ano, no outro ano tem preferência a uma vaga coberta. Não é um critério justo? Né? Porque não é justo, né? O cara vai para o sorteio, de novo o cara é azarado. Vai lá para a vaga da chuva. Gente, vamos pensar em todo mundo, né? Vaga de moto. Sabe quando a moto fica na frente? O cara coloca a moto na frente ou ele coloca atrás e empurra o carro, né? Mas cabe. Às vezes não cabe. O carro precisa fazer esse movimento assim, ó, né? Ele precisa fazer isso, ó. Tá? Só que o carro, ele não faz isso, ó. Você não tira o carro com um guindaste, né? Ele não faz isso. Ele tem que fazer a curva. E às vezes nessa curva tem uma moto aqui na frente, entendeu? Aí ele não consegue fazer a curva. Então, não dá para fazer a área de manobra. Então, o problema da vaga de garagem não é só colocar dentro do quadradinho. Você pode pôr um container lá dentro do quadrado. Estou usando o meu espaço. Às vezes pega. Então, você não pode prejudicar a passagem, vagas encravadas, entendeu? Tomem cuidado. Sorteio, rodízio, periódico, tá? Façam. Vai desagradar um monte de gente, não tem problema, mas tem que fazer. Falei do rodízio, pallets. Faz um projetinho com o arquiteto, às vezes eles trazem umas soluções boas, tá? Pode separar a moto, o carro, fazer um espaço. Pô, se vocês têm espaço aí, faz um local só para moto. Caminhãozinho de trabalho, lá no condomínio que estava falando hoje, vai dar mó briga. Os caras querem colocar um elefante dentro de uma caixa de fósforo, não cabe. Vai dar confusão, a gente vai para briga, mas vai colocar cada um no seu devido lugar. Bicicletário. Tem gente que tem imóvel na praia, tá? Tem barco. Pode colocar jet ski, pode colocar carreto náutico. Vocês sabiam, né? Que tem isso, né? Tem gente que coloca prancha de surf, aquela grandona. Teve um caso que eu dou risada. 10 minutinhos. Fala, Patrícia, diga lá. No caso do bicicletário, por exemplo, onde o prédio tem mais bicicleta do que pessoas, e a gente não tem espaço físico para acomodar. Até o cachorro tem a bike dele. Dá para limitar a quantidade de bicicletas por apartamento, mesmo não tendo no regulamento interno? Olha, assim, né? Tem condomínios porque assim, o que está acontecendo com a sociedade, Patrícia? As pessoas estão deixando, está vendo uma mudança na sociedade, tá? Deixa eu dar essa explicação geral, vai entrar no seu caso. Antigamente, o carro era um Fusca. Lembra da época dos carros pequenos, a indústria automobilística? Era o Fiat, né? O Fiat. Aí, não, desculpa, teve o Landau, né? Que é aquele carro grandão, a indústria aumenta, aí depois a indústria volta para o Fiat, carro caixinha. E agora os carros são aqueles USV, vocês já viram? Os carros são grandes agora, né? Os carros são altos, são USV, são caminhonetes, né? São USVs, né? Os carros são grandes agora, são altos e grandes. Só que o prédio ele foi construído numa década. Então, se o prédio é da época do carro caixinha, o Fiat, as vagas são pequenininhas, entendeu? A indústria automobilística teve esse problema. Então, assim, você comprou aquela vaga, aquele empreendimento, você sabe que não cabe um carro maior lá, né? E aí a indústria, as coisas estão mudando, né?
Agora, com os aplicativos, vocês sabiam que tem condomínios que não tem mais vaga de garagem? Uma vez eu vi um condomínio lá na freguesia do O, aqui em São Paulo, que não tem garagem. Não tem. Por quê? O empreendimento, ele está pensando nos aplicativos, Uber, 99, as pessoas não compram mais carros, as pessoas alugam carro e as pessoas andam de aplicativo. Então, os empreendimentos mais modernos não têm vaga de garagem. Não tem. Tem espaço para bicicleta, eles incentivam prédios próximos a metrô, né, estações aí de ônibus. Então, está havendo uma mudança radical no designer da cidade, né, na mobilidade. Isso está acontecendo muito, tá? Então, assim, bicicleta é uma coisa que está tendo muito. Então, às vezes, o seu olhar, Patrícia, você tem que ter o olhar de acordo com a demanda do seu prédio, né? Então, qual que é a demanda do seu prédio? É um público que tem muita bicicleta? Então, de repente, você tem que observar esse público. Ah, não, o pessoal é exagerado mesmo, Alexandre. Todo mundo tem carro, tem bicicleta? Não, é exagero, porque as bicicletas estão com os pneus furados, tá tudo jogada, e assim, aí- não é uma bicicleta que se usa todos os dias, entendeu? Mas Ah. aí não cabe no apartamento, larga lá na garagem. Aí é E não tem- depósito. Não aí é tem outra coisa. gancho, não tem gancho suficiente para todas e não tem espaço para colocar mais gancho. Mas aí é outra situação. Se fosse uma bicicleta, eu tô pensando no cara que anda de bicicleta, trabalha, se locomove, mas o cara que larga aqui em depósito, realmente tá abusando. Aí, você sabe que até carro, né? Se o carro tiver com o pneu murcho, na vaga de garagem empoeirando, você pode mandar uma notificação para o cara circular com o carro, para encher o pneu, limpar o carro, né? Eu me recordo de um senhor japonês que ele não andava com o carro já fazia décadas, e ele estava lá, o carro lá, e a gente notificou ele para dar uma volta no quarteirão. Ele falou, que absurdo. Eu falei, o carro não dava nem para limpar debaixo do carro, então ele pegou, levou na oficina, aí ele passou a gente mandou multa, aí ele dava uma volta no quarteirão, estacionava o carrinho, né? Mas é isso. E você Tá. pode notificar também quando o carro vazar óleo, né? Não só pode como deve, ele suja o piso, né? Uma coisa é um acidente, outra trocar um pneu, uma coisa emergencial, né? Fazer ali o pessoal fala ali de ligar, né, o carro, né? Dar uma carga, chamar um mecânico emergencial, mas lavar carro, fazer mecânica, tirar o motor, isso daí tem que fazer na oficina. Então, é só o transporte para ir para a oficina. Pode mandar multa e advertência, incomoda, né? Quem mais perguntou? Acho que abaixou a mão. Qualquer coisa, levanta de novo. Então, assim, o que eu quero dizer das vagas é assim, vocês têm que pensar em tudo, né? Na acomodação, fazer a assembleia, achar uma solução prática para isso, tá? Gente, eu ia falar de acessibilidade, mas como a acessibilidade é um assunto que vai demandar alguns minutinhos a mais, eu não vou falar de acessibilidade hoje. Eu gosto muito desse assunto, tá? Eu sou um defensor da acessibilidade, eu tenho artigo publicado em revistas nos tribunais, tá? Eu já fui citado em Brasília, e eu falo muito sobre isso. Então, eu vou deixar isso daqui para uma aula à parte, que a gente vai definir se vai ser amanhã, né? Eu vou colocar no grupo, vocês escolhem. E depois vamos falar da lei de proteção de dados, e eu já quero entrar na aplicação de multas, tá? Então, esse finzinho de aula aqui, só passar para vocês terem uma noção dos slides que eu vou passar. Opa, acho que abriu uma coisa errada aí. Então, eu vou eu vou falar com vocês de multas, tá? Na próxima aula. Deixa eu parar aqui a compartilhamento. Vou falar de como aplicar multas e advertências. Vou falar também, vou entrar nas questões de contratação, vai ser legal, a gente vai falar de como contratar a empresa. O curso, eu não tenho um enfoque muito na área trabalhista, né? Vocês vão perceber, eu dou um en passant. Na área tributária, eu tenho algumas coisas, mas eu vou focar mais essa turma nas questões aí, também vamos falar de manutenção, dos problemas, né? Mas eu não sou um engenheiro, né? Então, o que acontece muitas vezes é isso. Eu vou conseguir, como é que eu vou suprir vocês com isso? Através de vídeos, algum material que eu recomendar. Estou recomendando alguns livros, né, alguma leitura complementar que é importante, tá bom? Então, a gente tem mais 1, 2, 3, então nós temos mais 3 aulas
Temos uma aula com o Dr. Fábio, que já me confirmou dia 26. O da administradora, eu vou tentar encaixar ele para a gente falar sobre assuntos de administrativos, de condomínio. Então, quero trazer um olhar, sim. Vou falar assim, vamos remarcar. E é isso, gente. Tá bom? Então, vejam direitinho quando é que a gente pode substituir nossa aula. Tá bom? O nosso não tem 440 unidades, 16 vagas para carga e descarga. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre essas aulas? Já arrumei uma briga por questão de garagem. Muita briga, o pessoal sai. Vocês viram aquele programa que está passando na Globo, que é aquela série, né? Os Outros? São os vizinhos? Eu acho que é essa, né? Uma série que o vizinho, né, eles arrumam confusão entre os vizinhos, que os vizinhos quase se matam lá. Acho que é Os Outros. Convívios entre moradores, né? Por problema de barulho. A história foi assim, assistiu, né? É Os Outros, acho que é. O vizinho, o filho dele bateu no outro coleguinha, né? E a mãe tomou partido e o pai ignorante também. E ela vai lá, risca o carro do cara, e o cara chama, ele vai querer bater nela, e ela chama a polícia, né? Então, tem umas coisas sociais que estão acontecendo aí que vocês têm que observar, viu? O ser humano está muito estressado. Esse pessoal aí pós-pandemia está muito nervoso. Pessoal, bom descanso, não vou tomar aqui o tempo de vocês. Vamos finalizar, tá bom? E quem tiver algumas perguntinhas, eu estou aqui à disposição uns minutinhos aí. Quem quiser, pode ir, tá bom? Tipo, o que acontece no mundo real. Eu acho que é Os Outros, é isso mesmo. Os Outros, essa série, muito boa, tô adorando. Dou risada. Eu falo, nossa. E a síndica é mó dondoca, né? A síndica vai lá com o cachorrinho, assim, né? Mas ela foi ligeira na última vez que eu assisti. Ela chamou um cara que era policial, né? O cara foi lá, pôs a arma, quase que o cara bate na mulher, né, cara? Ele segurou o cara, a polícia não ia chegar, né? Que louco, né? Vocês teriam coragem de fazer isso? Boa noite, pessoal. Quem quiser, mais alguns minutinhos, tirar alguma dúvida, só falar. Ô, doutor, Diga lá. Eu acho que o Moisés quer falar também, né, Moisés? Você quer dar... Não? Tá, desculpa, porque eu vi que você esse entrou aqui. ponto Vai lá, Wellington. Eu entendo o que você falou, eu passo por isso aqui de garagem. Acho que isso é um ponto polêmico, né? A Muito? indústria automobilística, ela está mudando cada vez mais o conceito de carro, né? Ou seja, se você pegar aí os últimos carros lançados, praticamente todos, né? São tamanhos maiores do que o convencional que a gente estava vindo, né? Você saiu da era do Prisma, do Gol, do Celta, do Uno, e agora é Montana, é Estrada, é T-Cross, resumindo, só. E assim, eu até entendo, sabe, mas eu vejo um comodismo muito grande também nas pessoas. Em que sentido? Quando você vai comprar um empreendimento, eu lembro lá nas primeiras aulas que você falou, isso foi um aprendizado para mim, não só como estar fazendo gestão de síndico, mas como morador de condomínio, né? Ou seja, se você vai mudar para alguma localidade, tenta esmiuçar tudo que você pode antes de você entrar para dentro, porque senão você vai estar causando mal para você e o mal para as pessoas. E eu percebo que às vezes as pessoas, elas, não só garagem, mas elas às vezes têm um receio, igual eu recebi um e-mail, pô, eu e você guarda o carro do lado, um do outro. Se eu ou você tem algo que nós não estamos sendo peculiar, o seu carro está ficando grudadinho aqui, está me atrapalhando, tá? Por que eu estou falar com você, cara? Mas eu mando um e-mail falando uma Bíblia para me pedir, para mim falar com você. É que eles não querem se indispor. Eles acionam o síndico, porque o cara não quer se indispor com o morador. Sabe? Ele e usa... aí vem essa parte da garagem. Que sentido? Pô, eu tenho um carro e tenho uma moto. E antes de me tornar síndico, eu vi que não cabia. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e aluguei uma vaga. Paciência, não cabe. Ou seja, se alguém derrubar a minha moto, que direito que eu vou ter de querer receber se a minha moto está errada? Pô, a gente às vezes vai lá e dá uma sugestão. Pessoal, pega 4... E detalhe, os caras têm um carro grande e quer ter moto de roqueiro. Aquelas grandonas, né?
E o cara sabe que não cabe. É uma moto, aquelas Harley, né? Compõe espaço. O cara sabe que não cabe. Ou seja, pessoal, vocês é o seguinte, seja solidário. Manda nos grupos, procura o zerador. Pega moto, 3 amigos que tem moto, se faz uma vaquinha, aluga uma vaga, você guarda a moto. É que é caro. Eles têm medo de o seguro, esses estacionamentos não tem seguro, às vezes a moto é mais cara que o carro. Nesses casos, ele tem que colocar a moto no condomínio, se ele quer economizar, e o carro dele, que vale menos que a moto, colocar no estacionamento. Mas é assim, isso, que dá é para grana. você fazer, doutor Alexandre, uma vaga aqui hoje, onde eu moro, de aluguel de garagem, está custando em torno de R$200. Ela cabe 4 motos na vaga. Ou seja, se você pegar 4 amigos que estão na mesma situação e alugar uma vaga, dá 50 pau para cada um, cara. Resolve, né? É só querer, sabe? Mas ninguém quer resolver. O comodismo é muito grande, meu parceiro. Aí é grana também, os caras querem pôr a mão no bolso. É tudo então, assim. O meu entendimento, a parte de gerir, digamos assim, você administrar pelo lado, digamos assim, da lei. O que é da lei? Pô, você está em dia com manutenção preventiva, você ter rigorosamente um elevador funcionando, você ter a parte de ABCB, você ter uma limpeza de poço, você ter uma portaria atuante, uma limpeza. Tudo isso, eu acho que é muito mais fácil de você gerir do que gerir as pessoas. As pessoas é complicadíssimo, cara. Lê esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele fala Segredos Síndicos do Sucesso. Aqui é só esses casos assim. Eu estava lendo, eu estava gostando. Aqui é só psicológico. Porque é isso. Deixa eu ver se o pessoal quer falar mais uma coisinha aí. Mas beleza. Boa noite aí, tudo de bom. O Moisés e o Edmilson, acho que quer falar uma coisinha aqui. Pode ficar. Fica Eu aí. eu só estou prestando atenção aí na dúvida do amigo mesmo, mas eu já estou me retirando também, doutor. Legal. Boa noite, então. Edmilson, quer falar alguma coisinha? Será que ele ficou para tirar uma dúvida? Qualquer coisa? Sou não. Edmilson? Dali uma? Não. Para todos aí também. Esse livro aqui é ótimo, estou lendo ele, muito bom, viu? Você comprou, é você que postou, né? Eu tava vendo, mas é o psicológico, cara. A diversidade tem o efeito de despertar talentos, os quais, em circunstâncias... eu vi uma frase aqui, que é tudo assim, ninguém é igual a ninguém, né? Um tolo tenta me convencer com suas razões, enquanto o sábio me convence com minhas próprias razões. Aristóteles, ó. É isso aí. É isso aí. Gente, então... Depois deixa a lista desses livros aí para, se a gente não for sorteado, a gente comprar, pô. Eles mandaram um kit, não é caro. Eu tenho um cara no grupo lá eu achei legal, porque às vezes a gente tem que dar uma lidinha, cara. E eu estou fazendo o merchan aqui da editora porque eles estão patrocinando o curso na questão dos presentes, né? E tem desconto. Aproveita. Eu não sei os valores certinho, mas você vê lá no grupo, é um kitzinho muito bom. É bom para a gente trocar uma ideia, ler alguma coisinha, vale a pena. Enriquece. Certo, mestres? Então... Um abraço, doutor. Bom descanso a todos aí. Bom descanso aqui, vou encerrar a gravação. E aí amanhã a gente fala, vamos ver quando o pessoal vai criar aula no grupo. Eu vou colocar amanhã, se for amanhã, a gente dá amanhã, que o pessoal decidir. Se for na sexta, ou sábado. Perfeito. Também, estou à disposição. Um abraço. Grande abraço, valeu. Para a gravação.